Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para a gente começar a harmonizar o ambiente, eu vou fazer uma leitura de preparo do livro Vida Feliz, Psicografia de Valdo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, às revoltas, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Vamos agora então fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, vamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, aquietar os nossos pensamentos com o mundo exterior. Vamos procurar elevar nossos pensamentos para que possamos nos conectar ao Pai e aos Espíritos benfeitores, nossos guias espirituais, que eles possam nos auxiliar no estudo dessa tarde, em que estaremos falando sobre um poderoso instrumento que é a prece, e que possamos estar abertos aos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina que nos acolhe, nos ampara, nos esclarece e que foi codificada pelo Allan Kardec. Assim, na certeza de que já fomos harmonizados, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Então, até deixei anotado ali, porque hoje, assim, por falar de prece, eu não encontrei muitos slides, aí eu resolvi fazer um estudo mesmo escrito. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 27 do Evangelho, que tem o título Pedi e Obtereis. E hoje eu vou falar para vocês sobre as qualidades da prece. Então, esse capítulo, Allan Kardec, ele faz um apanhado das anotações de Mateus, Marcos e Lucas, direcionados para a questão da prece. E é um estudo belíssimo, que ele deve ser observado com muita atenção. Por quê? E muita reflexão. Porque a maioria de nós sabemos como a prece tem um valor, né? É um recurso tão misericordioso. Porque a prece é um momento que nós vamos o quê? Conversar com Deus. Que nós podemos conversar com os nossos benfeitores, com os nossos guias espirituais. E Kardec, nesse estudo, ele nos coloca também a refletir que às vezes nós fazemos isso muito mecanicamente, né? Porque na vida a gente está acostumado a fazer muitas coisas automatizadas, a fazer determinadas tarefas. Então a gente cuida da nossa higiene, da nossa alimentação, a gente vai para o trabalho, a gente se veste, às vezes é muito automático, né? A gente faz sem pensar, às vezes a gente está almoçando e não sente nem o gosto da comida. A gente, até também nas questões religiosas, que às vezes as pessoas trabalham na casa, faz tudo tão mecânico, né? Às vezes com disciplina, boa vontade, mas também não para refletir o que está fazendo, esquece de pôr o sentimento ali. Então nós vamos começar falando das anotações. Primeiro de Mateus. Mateus eu dividi em 3 partes. Ele fala aqui: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar
de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Então, Mateus fala aqui que nessa lição de Jesus, né, que a prece ela não tem que ser uma atitude de ostentação. Muitas religiões, aqui ele fala no caso dos israelitas, que oravam em pé, e até hoje, né? Então Jesus alerta sobre isso, essas pessoas que começam a orar num movimento de ficar gritando, né? Falando alto, batendo no peito, chamando a atenção para o outro, gritando. A gente fala, né? Deus é tudo, a gente vê determinadas religiões que começam essa gritaria, essa forma ostensiva. Então, às vezes a pessoa que está ali falando, ela está mais preocupada, o que o outro vai pensar dela, né? Ela quer induzir ali, eu vou ostentar para ver o que eles vão pensar, né? E na vida, às vezes nós trabalhamos muito também com essa parte de domínios. Então tem o domínio da força bruta, a gente tem o domínio intelectual, tem o domínio financeiro e tem o domínio religioso. A gente sabe que na parte religiosa também tem. Então parece que aquela pessoa assim, eu sou melhor porque eu prego, eu oro, eu tenho já uma continha com o pai, né? Já vou chegar lá em cima dando carteirada e vou entrar direto, porque eu estou sempre lá pregando, orando. Então, é esse processo de ostentação que Jesus está nos alertando. E quando a gente vê as pessoas que oram no meio de tumulto, né? Você está falando, todo mundo está gritando, aleluia, irmão. O que a gente vai lembrar? Que Deus não habita o tumulto. E o provérbio árabe que fala que o ruído é dos homens e o silêncio é de Deus. Então Deus não habita o tumulto. Imagina, né, a concentração que a gente vai ter no meio de uma confusão, no meio de uma balbúrdia. Já é difícil a gente estar concentrando, né? Será que nesse meio da secretaria todo mundo vai estar ali com o coração, com o sentimento? Às vezes tem uns que estarão, mas a gente sabe que é difícil de concentração. Então, por isso que a gente, no início, né, da reunião, a gente pede silêncio. Até eu já esqueci para desligar o celular, né? Nem trago aqui. Já pensou, um está falando, outro está conversando, outro está gritando. Não ia me fazer concentrar. Então, aí continuando aqui na segunda parte de Mateus, ele fala assim: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, ele fala aqui a simplicidade, né? E a intimidade de falar com o Pai. Porque a gente não precisa estar no altar, a gente pode simplesmente estar no nosso quarto, estar a sós. Porque assim, fechar a porta significa a gente tirar aquela confusão mental, né? Os burburinhos que estão lá no exterior, lá fora, e também dentro da gente. Porque você imagina uma casa cheia de criança gritando, você vai conseguir conversar com o pai sozinho? Então você tem que tirar os barulhos exteriores e o seu também, da sua mente. Então é um momento a sós, sem o outro. Eu não tenho que trazer para a minha prece nem o passado, nem o futuro. É um momento que eu vou conversar com Deus. É difícil? Né? Nem sempre a gente não consegue essa concentração. Mas é um momento que nessa hora a gente não tem que pensar, eu vou resolver as coisas do banco agora, eu vou resolver um problema do filho, eu vou resolver um problema lá que aconteceu 2 anos atrás. Não, é um momento seu, sozinho, você não pode perder essa oportunidade. Então, o momento que a gente vai, da prece, inspirar, prender, soltar, procurar relaxar, soltar o lixo mental, né? É difícil, esses dias, né, por causa de eu fazer prece, eu tentava e vem um monte de coisa, quando a gente quer, muito mais difícil, assim, né? E soltar o lixo para a gente conseguir sintonizar
o Pai e os Espíritos benfeitores, às vezes eles não acham conveniente para a gente estarem, acatarem a nossa prece naquele momento, porque nós temos os caprichos, mas quem vai saber realmente da nossa necessidade são eles. Então, nesse momento da prece, é um momento de pacificação, que a gente permite se soltar. O corpo vai estar ali, mas a mente se eleva. Se a gente às vezes não consegue só simplesmente pensar, né, a gente pode o quê? Um método, fazer uma leitura edificante, pegar um livro, ler uma página, porque aí através dessa leitura a gente começa a refletir o texto e começa a elevar a nossa mente. Aí as nossas vibrações, elas vão chegar, né, através desse meio fluídico aos nossos amigos espirituais. Neste momento nos sentimos mais pacificados, mais alentados, fortalecidos, com boas inspirações. Mas é um momento da prece que nós temos que vencer as dificuldades materiais e desatar os nós. Aí eu lembrei de uma música aqui, tem uma música de Gilberto Gil, que fala assim, ela chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Então a música é assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias e ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Então essa música aqui, né, traduz muito o momento da prece. Então sim, a gente tem que desatar os nós, né, as gravatas, tem que se desprender de tudo que nos atormenta. E será que nós não podemos nos dar esse momento, pelo menos uma ou duas vezes no dia? Né? De manhã, ou acordar, ou à noite. Minutos tão rápidos, e às vezes a gente esquece, né, de agradecer. Diz um provérbio persa que nós morremos de fome diante de um banquete. O que seria o banquete? A prece. Nós temos esse instrumento, que é o momento de parar, desconectar o mundo exterior e elevar nossos pensamentos. E às vezes nós não queremos, nós fazemos as coisas tão repetidas, né? Continuando aqui, a última parte de Mateus, ele fala: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe peçais. Então, quer dizer, Deus sabe da nossa necessidade. Adianta muito ficar repetindo palavras 10, 20, 30, 50 vezes, né? Será que Deus vai nos atender se a gente ficar falando mais vezes? É a quantidade de palavras ou o sentimento, né? O que vem de dentro. E a gente sabe que tem pessoas que fazem oração, um texto, e é tudo muito automático. Vai falando, se eu não falar, se eu não rezar aquilo e tanto, 100 vezes, né? Eu lembro, pode falar, cada um com seu pecado, você 20 Ave Maria, você 100, você pecou mais, então, né, era de acordo com o pecado. Então, a gente vê que não é palavra, é o pensamento que é tudo. Então, o que chega, né, lá em cima, na conta, não é a quantidade de palavras, é o nosso pensamento. Então, quando a gente pensa assim, será que quando eu entro num processo de hábito, de rotina, eu estou conseguindo desprender de minhas emoções sentidas mesmo, reais, para repercutir neste fluido? Então, nós precisamos de simplicidade nas palavras e não quantidade. A gente precisa de palavra ainda, de falar,
Muito sim, nós não somos espíritos tão elevados que às vezes conseguimos nos conectar somente com o pensamento, não. Então a gente às vezes precisa, Pai, né? Eu preciso disso, eu quero isso, te agradeço disso. A gente vai direcionar um pouco aqui da prece. E quando as pessoas oram numa língua que não entendem, né? A gente vê em determinadas religiões o latim ou um mantra lá, e a pessoa começa a falar, mas não sabe o que significa. Então o que ela está entendendo? O que está vindo, né? Do coração. Aí Paulo de Tarso falava assim: se eu não entender as palavras, eu serei bárbaro para aquele que eu falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar uma língua que eu não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu tenho que saber o que cada palavra está refletindo. Quando a gente for fazer uma oração, se eu não sei falar bonito, se eu não sei falar difícil, não tem importância. Igual falou assim, está na simplicidade das palavras. Cada um conversa com Deus, mas entendendo o que está falando. E quando a gente começa a conversar com Deus e organizar esse pensamento, a prece é um processo de adoração a Deus, mas é uma conversa, um extravasamento da alma. Então, às vezes, a espiritualidade fala assim, a pessoa vai pedindo, quero tanto, quero isso, muda para outro assunto. Aí, Deus fica confuso, né? O que será que Ele quer? Se nem Ele mesmo sabe o que Ele quer, né? Será que a gente sabe o que quer também na hora de pedir? Quantas vezes nos colocamos na oração confusos? E o que a gente quer? Por que nós queremos isso? E qual o objetivo da gente estar pedindo isso? Então, na prece, o primeiro movimento é o louvor. A gente elevar, né, a Deus. O segundo é o pedido. E o terceiro movimento é agradecer, independente da resposta, se a gente vai obter ou não. Porque eu sei que o Pai me ama infinitamente e irá me atender nas minhas reais necessidades. E que elas, às vezes, nem são os caprichos de hoje. E às vezes a gente não sabe. Então, é hora que a gente louva o Pai, pede ao Pai. Aí fala assim, é justo pedir? Sim, é uma conversa de filho para pai. Então, a gente pode pedir, mas sempre antecipadamente agradecer, independente da resposta. A gente fala, Pai, agradeço seu amor, agradeço porque sei que a sua vontade é sábia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter resignação, às vezes para aceitar a sua decisão, coisa que eu não de imediato não aceito, e não se revoltar contra Deus. E outra forma que a gente imagina é de pessoas também que oram de uma forma automática, né? Vão falando, reproduzindo as palavras como uma máquina. Aí eu lembrei eu vi uma historinha de 3 crianças que estavam na escola. Aí a professora perguntou assim, Joãozinho, você tem medo de quê? Ele falou assim, do bicho-papão. E você, Pedrinho? Eu tenho medo do lobo mau. E você, Zezinho? Eu tenho medo do malamém. Aí eu falei assim, bicho-papão eu conheço, lobo mau também, mas eu nunca ouvi falar desse malamém, não. Não, professora, minha mãe fala que ele é muito perigoso, que toda noite, toda hora ela fica assim, livrai-nos do malamém, livrai-nos do malamém. Então, assim, a gente vai reproduzindo as palavras e nem sabe o que é, né? Aquela oração automática, não, você não consegue prestar atenção. As crianças vão vendo e vão repetindo isso. E também, assim, a oração, né, do Pai Nosso, a gente fala assim, Pai, seja feita a vossa vontade, assim, nada. Aí, será que a gente quer mesmo só a vontade? Fala assim, desde que seja a sua vontade, mas desde que não contraria a minha, né, Deus? Então a gente começa a questionar. Agora vamos para a anotação de Marcos. Se eu passar 5 minutinhos, vocês me perguntam. Marcos fala assim, quando vos apresentar
sentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de vosso Pai, que estás no céu, também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. Então, Marcos, fala que quando a gente for orar, a gente ter esse perdão. Então, nessa oração também do Pai Nosso, a gente afirma, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você vai falando automático, Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Então, você já perdoou. Às vezes a pessoa nem sabe, está com ódio, não perdoa ninguém, mas está rezando aquilo, do mesmo jeito. Então, na oração está dizendo, que a gente já perdoou. E na prece, que a gente vai fazer? A gente tem que orar, mas tem que se vigiar. Vigiar, Jesus falava, orar e vigiar. A gente vai vigiar quem? O vizinho? Falar do outro? Não, a gente tem que vigiar a gente. Nossos pensamentos, como nós estamos nos sentindo. Porque se eu entrar numa prece com raiva, com ressentimento, com mágoa, com crítica, julgando, A, B ou C, como que nós estaremos nesse momento de vibração? De oração? Como que vai estar as nossas vibrações? Eu já começo uma prece pensando mal, amargurada, criticando o outro. Então, eu trouxe aqui 3 tipos de prece que existe. Tem a prece vertical, a prece horizontal e a prece descendente. O que seria essa prece descendente? Que nem podemos dizer que é uma prece. É quando a gente faz uma rogativa de vingança, contra aquele. E a gente fala assim, Deus, que a justiça seja feita, que a pessoa possa pagar por isso. Mas a pessoa pagar, e você? Qual a sua conta? Porque Deus, ele não escolhe, ele não vai falar assim, um entra, o outro sai, você fica. Então, quando Deus vai falar assim, você pode jogar a primeira pedra? Então, quando a gente faz esse tipo de rogativa, de prece, quem que a gente vai estar entrando em sintonia? Não vai ser com Deus, vai ser com os espíritos inferiores, Então, nós, principalmente os espíritos, e a gente tem que pensar que nesse momento, que se a gente fizer essa prece negativa, a gente tem que lembrar da lei de ação e reação, não é verdade? Porque tudo que eu enviar e desejar para outra pessoa vai voltar. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não sou tão boazinha assim ao ponto de querer, tudo de bom para ele. Mas a gente tem que ser inteligente. Se eu não sou tão boazinha assim, mas eu tenho que ser inteligente e também não enviar esses sentimentos ruins, Então, é a prece dos desejos inferiores. A prece horizontal, que é aquela de questões materiais. Ela são desejos realizados ainda ao meio de sobrevivência, ao meio material, quando você pede um bem, uma coisa financeira. E quem que vai acatar entrar em sintonia com a gente? Esses espíritos que estão aqui na crosta terrestre, porque eles estão ainda presos a matérias, eles ainda não conseguiram evoluir. Então, esse é o tipo de afinidade. E a prece ascendente, a prece vertical, é a melhor que tem, É aquela em que a gente vai dar o nosso melhor, é aquela que a gente vai conseguir conversar com Deus, com os nossos benfeitores, nossos guias espirituais. Imaginamos uma prece vertical, quando a mãe pede para o seu filho. Então, mais por amor, quando o filho está doente, está passando por uma dificuldade. Então, é uma prece que rompe as portas do céu, porque ela implora ao Pai, Então, essa é a busca da prece, gente, como se fosse uma prece de uma mãe para um filho. E quando a gente fala em perdoar, lembra das dificuldades, da prece,
pensamos o que a gente pode fazer para superar essa dificuldade de perdoar o outro. Então também a gente, porque às vezes é muito difícil a gente falar que não vai perdoar, mas começar a mudar a sintonia, começar a se colocar no lugar dele, ver que nós somos frágeis também, que nós temos defeito, porque essa pessoa ela pode estar doente, porque quem é feliz, ela só dá amor. Quem é doente que dá agressão. Você não vê quando uma pessoa é feliz, ela te dá um bom dia, é diferente daquele outro que te responde mal, é porque ela está doente. Pensar na empatia, na solidariedade, na empatia, por que aquela pessoa está assim? Aconteceu alguma coisa, se colocar no lugar dela. Compaixão, isso tudo pensando, até chegar no amor. Se não dá para amar agora, vai um pouquinho de cada vez, vai aprimorando os outros sentimentos. Então, quando nós começamos a orar pelo outro, a nossa capacidade de compreensão aumenta. Isso vai aumentando a nossa capacidade também de amar, vai diminuindo o nosso egoísmo. E nós vamos evoluindo à medida que nós oramos mais pelos outros do que por nós mesmos. Porque no momento que eu oro por aquele que está me perturbando, me criticando, eu imploro a Jesus que nos ampare. Então, se eu estou orando por aquele que está me criticando, eu estou pedindo para Jesus tanto amparar ele contra mim. Porque, já que a gente entende que Deus é Pai, aquele então é meu irmão. Então, nós vivemos juntos numa mesma família. E eu tenho que conviver. Então, nós temos que pedir a Deus que essa situação se harmonize, Que aquela situação de desconforto, sentimento, seja retirado do nosso coração. Por quê? Queremos evoluir, a gente quer crescer, a gente quer sair dessa infância espiritual, de ficar removendo o ódio, a raiva, o rancor. Então, quando a gente começa a vibrar nessa faixa espiritual mais elevada, nada mais vai nos atingir. Então nós nos colocamos em outro padrão, em outra sintonia. Portanto, se o outro continuar querendo com os pensamentos nos prejudicar, eles não vão conseguir, porque nós estaremos numa outra sintonia. E a gente sabe que as influências vêm quando a gente está na mesma sintonia. Agora a parte de Lucas fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então, nesse texto aqui, nós vemos uma lição de humildade, de modéstia. Então, isso que a gente deve colocar na nossa prece, não querer ser o melhor, se sentir, querer ensinar a Deus como que Ele tem que agir, Porque eu sou melhor, eu faço mais coisas, o fulano não é, o outro é pecador. Então, é humildade, E a gente vê os nossos erros e falar: poxa, eu não queria ser assim, eu não queria me sentir assim, diante de tal ofensa, diante do que ele falou, por que eu respondi assim? Então, reconhecer os erros, que somos espíritos imperfeitos, e ter humildade na prece. Então, quando a gente começa a conversar com Deus, a gente fala assim: Senhor, o que você quer de mim? Que eu consiga compreender a sua vontade na minha vida.
E que nessa hora que eu converso com Deus, eu saia consolado, eu saia pacificado. Porque aquele cansaço que às vezes a gente sente no mundo, e um cansaço até de nós mesmos, possa ser renovado as nossas energias, os nossos sentimentos. Pedimos que a nossa alegria volte, porque é importante que se viva com fé e alegria. Bom ânimo. Jesus nos disse: bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós também podemos vencer. Nós podemos vencer esse cansaço, a preguiça, nós podemos, que às vezes nós somos tão maquinais, nós somos rotineiros, nós somos automatizados, né? Então a gente pode uma hora parar e falar: hoje eu vou fazer isso com simplicidade, com amor, né? E conforme a gente vai fazendo, vai se melhorando e esse sentimento vai crescendo. Então nós começamos a entender o que nós vamos buscar na nossa prece. E finalizando aqui, agora quando nós formos falar nas nossas preces, reconhecendo a paternidade de Deus, que falemos com sinceridade: Pai, seja feita a vossa vontade, porque confiamos na tua misericórdia e no seu amor. Nos entregamos, Senhor, sem os nossos caprichos. Inspira no Senhor e nos conduza ao melhor caminho com muita paz. Que assim seja. Vamos agora então fazer a prece final, um momento de prece, mas vamos agradecer por este momento, por estarmos aqui hoje, por conseguirmos passar um pouquinho do nosso estudo. Abençoe todas aquelas pessoas que estão amarguradas, que estão doentes, que estão presos, que estão tristes. Ajuda-nos a ter mais paciência, a sermos mais indulgentes, benevolentes e ter amor ao próximo. E assim, agradecidos e na certeza de que estamos envoltos pelo amor de Deus, de Jesus, Maria, os benfeitores espirituais que aqui passaram, pedimos permissão para encerrarmos mais um estudo na nossa casa de oração. Que assim seja. Quase não. Obrigada, gente.